Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Comentário do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje no capítulo 131, cujo título é Homens e Anjos, baseado numa fala que está na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Frase bonita que a gente vai entender melhor aí com a descrição do Emmanuel, começando aí pelas explicações da Polônia. Exato. Bom, primeira coisa que eu devo aqui colocar é assim: nas outras religiões, eles acreditam que os anjos são seres criados anjos, né? E dentro da doutrina espírita, anjos são pessoas que já viveram como a gente e já atingiram um grau de numa escala espiritual, eles já evoluíram e já avançaram. Então, eles podem ser anjos, né? O que a definição é mais sensata, cientificamente falando, porque se os anjos forem criados já anjos, como eles iriam nos entender? Como eles iriam respeitar as nossas dores, né? Então, é, dessa maneira, eu acho que fica mais fácil da gente entender esse processo de ser anjo. Então, as pessoas passaram pelo processo de encarnação, conseguiu evoluir e chegaram lá, tá? É, os anjos, na verdade, a diferença deles para nós é que eles já têm um poder moral, né? Então, com esse poder moral, eles desenvolvem o amor que a gente ainda não consegue. Mas este amor é o amor fraternal, né? Independente de julgamento, independente de quem seja, que a gente ainda não tem. É, e eles têm a potencialidade da alma, né? Então, os anjos, eles, visto desta forma, eles não condenam os homens. Eles não nos conhecem a todos, né? E eles conhecem, embora eles não conhecem individualmente cada um, mas eles sabem das lutas que a gente faz para poder evoluir um pouco, tá? É, e aí há esse amor assumido, né? E que não condena ninguém. E isso nos faz refletir sobre as nossas atitudes em relação ao nosso próximo, né? Então, de termos compreensão em relação ao outro, da gente tentar trabalhar este amor fraternal em relação ao nosso próximo, para que a gente não julgue, né? É, e os anjos, eles fazem tudo isso para não desonrar tudo aquilo que vem de Deus, né? Do Criador. Então, se nós somos seres criados por Deus, então, e Deus é amor, e eles já chegaram nesse patamar, eles então têm que nos amar também, sem julgamentos, tá? É, e a blasfêmia maior que a gente comete é aquela que nos afasta das leis de Deus, né? E isto, essa blasfêmia, a gente faz através das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, né? Dos nossos gestos, da nossa e principalmente quando ela tem a forma intencional. Então, ah, a gente vai e julgamos lá o colega ou falamos mal de alguém, né? Usamos aí a maledicência para botar uma pessoa em situação difícil. Nós sabemos que é errado, mas fazemos, porque a gente quer ver o circo pegar fogo. Então, isso é uma blasfêmia, assim, olha, imperdoável, né? Mas que Deus ainda assim nos perdoa. Ainda assim nos dá uma outra chance, né?
E aqui, hoje, a gente, com a rede social, virou assim, todo mundo pode escrever o que quer, né? Todo mundo pode ir lá e julgar, descer a lenha, falar o que bem entender, porque é a tela de ninguém e, ao mesmo tempo, a tela de todo mundo, né? E, e aí, assim, quando temos e visto este olhar da imperfeição humana, a leviandade, né, que a gente tem e a mesquinhez que a gente ainda tem em relação a esses processos. Então, a gente, às vezes, tem pessoas, e a gente, às vezes, se coloca também nessa condição, da gente só olhar para o nosso próprio umbigo. Eu, é tudo eu, né? Porque eu gosto assim, porque eu quero assim, porque eu falo assim, porque eu penso desse jeito, quer dizer, sou eu, e todo mundo tem que estar inserido no meio daquilo que eu quero, tá? Então, e a gente faz muito isso, né? A gente vê muito isso. Bom, e aí, assim, quanto nós estamos longe de ser um anjo, né? A que ponto nós estamos, a que caminho nós estamos para poder ser um anjo, né? Apesar que muitas das vezes a gente se utiliza, ou a espiritualidade utiliza da gente para que a gente beneficie alguém que, mesmo com a nossa imperfeição, mesmo com a gente só olhando para o nosso umbigo, muitas das vezes a gente acaba sendo anjo na vida de alguém. Que, graças a Deus, isso conta para a gente, né? Como algo positivo. Mas aí, assim, né? Quem são aqueles que vivem e fogem deste mundo? Utilizando o aspecto central da religião, independente da religião. Então, quem não vive tudo isso aqui? Né? Como que, assim, são tão poucas as pessoas que não estão neste meio e que embora está todo mundo ali se degladiando em uma situação, a pessoa está ali sozinha e está tentando fazer um trabalho de vibração, está tentando fazer um trabalho de união, ou está tentando. É tão raro e é tão difícil, né, Lívia? A gente vê poucos isso, né? E aí, assim, e quando ele diz desse religião, não significa nomes das religiões. Então, assim, eu posso não ter religião, mas eu posso viver o aspecto central da religião, que é eu não me envolver nessas questões todas e eu ter uma conduta aí de apaziguador, né? Então, toda vez que eu tiver essa atitude, eu estou tomando uma atitude no aspecto religioso, mesmo eu não sendo religiosa, tá? E esses são exceções, tá? Emmanuel também diz que quem é o primeiro a sofrer com essas atitudes todas, com tudo isso que a gente faz, são as próprias pessoas. Porque, vamos lá, né? A gente tem aí a questão política, que hoje está muito arraigada, né, na nossa sociedade. Então, se eu estou lá no ambiente, estou no ambiente do meu trabalho, tem 100 pessoas que trabalham comigo, e eu tenho lá várias pessoas que pensam da mesma forma ou que é do mesmo partido que eu sou. Mas eu tenho lá 40 pessoas que não é do mesmo partido. Então, eu deixo essas pessoas fora de um grupo ou eu uso de aspereza com essas pessoas porque elas não são do meu partido, né? E isso tudo, a gente vivencia isso, né? O que eu estou espalhando? O que eu estou levando para essas pessoas? É a aspereza, eu estou levando a impaciência, eu estou levando enfim, várias situações do qual essas pessoas vão me tratar da mesma forma. E aí a gente cria um monte de inimigos, né? Gratuitos. A gente cria inimigos gratuitos em relação a isso. E aí,
o que eu faço aqui, eu vou levar para o plano espiritual. E, às vezes, uma bobeira dessa aqui, a gente vai ter inimigos de outras e outras e outras e outras encarnações, e talvez isso venha se arrastando lá alguns séculos. Que a gente está aí no mesmo grupo, na mesma local de trabalho, na mesma família, para que a gente se acerte. Mas a minha arrogância é tanto que aí eu não aceito esse tipo de coisa e eu, então, perpetuo essa minha atitude. E aí, é claro, eu não vou ter simpatia. Eu não vou ter gente que é amiga. Eu vou ter pessoas que vai me tratar bem, né? E deixa eu ver o que mais. E se a gente, nesse meio campo, a gente encontrar alguém que está vigilante em relação a esta situação toda, este ser é aquele que está trilhando no aspecto religioso, mesmo ele não tendo religião, tá certo? E aí Emmanuel chama isto de guerras silenciosas. Então, são guerras que as pessoas travam, né? De forma silenciosa e que se arrastam, né? Ao invés da gente curar isto, sarar, e para que a gente possa para uma outra encarnação de uma forma melhor, a gente ainda fere, sangra muito mais, que é para poder doer mais e a gente resolver isto em reencarnações lá na frente, né? Ele também classifica isto como são pessoas de os espinheiros magnéticos, né? Que travam a evolução, né? Às vezes trava a sua evolução e trava o dos outros. E que a gente pode ser, enquanto espírito, nós podemos ser muito maior do que isto. A gente pode ter aqui a questão central da religião, a gente pode estar vigilante, a gente pode ter a compaixão por esses irmãos, a gente pode amar esses irmãos, mostrar um caminho melhor para esses companheiros. E Jesus foi esse exemplo, né? E aí, quando Jesus chama Pedro e diz assim, que o Pedro julgava muitas pessoas, né? Ele julgava, ele dizia, ele esbravejava e tudo mais. Então, Jesus chama Pedro e diz assim, Pedro, você me ama? E aí Pedro para e olha e fala, sim, mestre, eu te amo. Então, Jesus diz para ele, então, apaziguai as minhas ovelhas. Então, não acender uma brasa, mas vamos levar essa paz. Vamos levar essas pessoas a ter um pouco mais de sensatez. E ele ainda completa, não julgueis. É isto, o que você completa? É tão fácil a gente levantar o dedo para apontar na cara dos outros, para julgar, para dar lição de moral para algo que a gente talvez já esteja fazendo direito, e vamos botar um talvez bem grande aí, porque é muito fácil também nós sermos muito hipócritas. E o que eu mais acho incrível da forma como a espiritualidade age, que fica bem explícita, né, nos livros do André Luiz, nas literaturas espíritas em geral, falando do André Luiz, porque tem os mentores lá que guiam, né, que ficam explicando as coisas, explicando os processos, inclusive de ajuda aos encarnados. E o incrível é como eles compreendem a nossa inferioridade e têm tanta paciência com a gente e conseguem tanto nos estender a mão para ajudar a gente a levantar. E olha que esses mentores são nem anjos ainda, né? Não são Pois nem é, espíritos puros, não, são só espíritos que estão um verdade, pouquinho além da nossa caminhada. Às verdade. vezes são até muitos de nós que estão só no mundo espiritual, que caminharam e aprenderam um pouquinho mais, mas têm lá seus problemas e suas dívidas e ainda vão voltar para resgatar e para evoluir. Mas aí, de repente, passaram 50, 100 anos lá no mundo espiritual, treinando muito para que quando vier aqui acerte e caminhe mais rápido. Mas assim, o exemplo de não julgamento que eles têm para conosco, a gente deveria aplicar entre nós encarnados. Porque se eles lá, que têm muito mais créditos espirituais que a gente, não olham para a gente julgando, né? São como esses anjos aqui que descreve na fala de Pedro, quem somos nós para levantar o dedo, para ficar enchendo o saco e cuidando da vida dos outros? Assim,
É claro que a gente deve ensinar, mas o ensinar é com exemplo, né? Acho que a frase é do Francisco de Assis falando assim, falava para os discípulos, ide e pregai, se necessário use palavras. Então o principal é que a gente faça, é que a gente arraste com o exemplo, ao invés de ficar impondo a nossa visão, ou dando lição de moral, ou pior, criticando a pessoa, o que pode afetar muito a caminhada dela, né? Então, que a gente repense, porque a coisa que a gente faz com maior facilidade é apontar o dedo na cara dos outros, né? Sem ver Verdade. o que está no nosso olho aqui, né? Vê o É, argueiro no olho do outro, mas não vê a trave que está no nosso olho. É é isso aí, isso Rafa, mesmo. você complementou muito bem. Vamos lá, então, É para esse isso. nosso momento de... Convidamos aí o pessoal para ler o capítulo, né? Porque o capítulo é muito bom, Muito né? bom. E nas redes sociais aí, em vez da gente ficar julgando, né? Agora o grande lance do momento na rede social é a tal da pipoquinha, né? Que eu nem sabia que existia. Nossa, nem nunca ouvi falar. É, Depois você nem me conta o eu. que é. Mas, assim, é uma coisa que até me angustia às vezes, é que a gente vê, até às vezes, postagens muito bonitas. Eu adoro um canal no Instagram especificamente, que é Razões para Acreditar, que o objetivo é sempre divulgar coisas boas. E Sim, o tanto de comentários, às vezes maldosos, às vezes que sim. criticam, às vezes quando vai compartilhar uma coisa que a pessoa fez que é um bem, fala assim, a pessoa está querendo aparecer. Aí para você ver como é que as pessoas são tão amarguradas, né, e querem blasfemar contra o outro, contra a intenção, não conhece a vida da pessoa, não sabe o que foi o móvel, e ainda que conhecesse, ainda que a pessoa seja para aparecer, vamos comentar o bem, né, e fechar a boca para o que não É, for produtivo. é, é Então, verdade. É, até mesmo que a gente não comente, às vezes a gente se revolta junto com os comentários que a gente lê e é pensa na verdade. crítica com a pessoa também. Não, gente, vamos nos abster e trabalhar isso a cada dia. E aí, com as redes É, sociais, é um convite para a gente trabalhar isso o tempo todo, né? Todos os dias, todos os verdade, momentos que a verdade. gente É. Se acesse, não tem o que dizer, cale-se. cale-se. Não, o que dizer de forma produtiva. Sim, Se tiver alguma coisa boa, é melhor exato, dizer. exatamente. Se não for para falar algo que seja produtivo, não fale, fica quieta, É né? isso aí. Enfim, é isso. Vamos lá, Vamos então, lá? para o nosso momento de compartilhar um pouquinho dessa energia boa que a gente recebe quando a gente está estudando o Evangelho, porque o primeiro passo é o esclarecimento, é o estudo, mas o estudo não é nada sem a prática. Sem a prática, a gente não internaliza de verdade as palavras do Cristo, as ações do Cristo. E uma dessas formas de compartilhar, de agir, é doando para os nossos irmãos de humanidade o melhor que temos de pensamentos e sentimentos, ajudados pelo plano espiritual, que sempre nos acompanham, que nos dão tanto apoio, que ajudam nos nossos próprios desafios, que ajudam também no nosso equilíbrio físico, emocional. Então, que a gente sinta esse carinho que eles emanam para nós, nos fortalecendo, ajudando com os nossos problemas diversos, com o nosso autoconhecimento, com a nossa caminhada profissional. Não nos esqueçamos, eles estão o tempo todo nos dando apoio, mas, claro, querendo que nós caminhemos com as nossas próprias pernas e tomemos as decisões baseadas no nosso livre-arbítrio sempre. E com o auxílio deles, vamos expandindo essas energias, primeiro para envolver todo o nosso lar, todos aqueles que convivem conosco tão de perto, que às vezes são desafiadores, são situações desafiadoras colocadas para o nosso aprendizado, para o nosso resgate com a lei divina. Expandimos para os nossos vizinhos, para todo o nosso bairro, que possamos pensar principalmente naquelas vizinhanças que são mais difíceis ao nosso convívio, que possamos vibrar amor principalmente para os lares que estão passando por situações de desequilíbrio, de violência de todo tipo. Essa mesma vibração nós estendemos para toda a nossa cidade, para todos os estados do nosso querido Brasil, para todos os países do nosso querido planeta Terra, envolvendo principalmente seus governantes para que tomem decisões justas para guiar o povo, sempre tentando fazer com que o coração deles se abra às intuições dos seus mentores individuais. Vibremos o mesmo pelo nosso querido Brasil, por todos aqueles responsáveis pela gestão pública em todos os níveis, federais, estaduais, municipais, os três poderes, que todos eles recebam o nosso amor, sejam ou não do nosso partido, que nós possamos direcionar luz para as consciências, para que possam se aproximar das reais necessidades da população.
que nós possamos vibrar também por todos os corações oprimidos e por todos os corpos doloridos, que o nosso amor em forma de vibração atinja hospitais, as pessoas que estão na rua, que estão passando por situações desafiadoras dentro dos seus próprios lares, que a gente possa fazer com que essa nossa energia alivie dores e principalmente desperte corações. Que todos aqueles que já estejam no caminho do bem recebam também essa nossa energia como uma forma de incentivo, como um auxílio nos seus santos ideais, para que consigam colocar em prática tudo aquilo que almejam para a melhoria também da nossa convivência em sociedade. Vibremos também pelo outro lado da vida, por todos aqueles espíritos que se encontram perdidos, que ainda estão cegos dentro das suas concepções inferiores, todos aqueles que estão conscientes de suas escolhas e essas escolhas são escolhas inferiores, que nossa energia possa ajudar a abrir seus corações, a repensar suas atitudes. E lembremos-nos sempre que todos os espíritos perdidos em sofrimento e que ainda são renitentes no mal têm auxílio ao redor deles, sempre que abrir uma brecha, os espíritos superiores estão ali prontos para, de braços abertos, resgatá-los, que a nossa energia possa ser direcionada para facilitar nesse processo também. E que possamos vibrar em nossas próprias direções, para que tenhamos amanhã um dia ainda melhor do que foi o de hoje. E que possamos manter em nosso lar, em nossa consciência, esta paz que agora aqui desfrutamos. Graças a Deus. Graças a Deus. Até a E até a próxima próxima. semana.